Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu me chamo Alex Mendes, a gente está aqui para fazer mais um dia de warm-up aqui de mercado, nosso aquecimento aí para o nosso pregão, né, no nosso horário predileto aqui, né, de trades, e falar um pouquinho, mostrar um pouquinho da nossa visão do mercado, as expectativas, o que está para acontecer, eventos importantes, tá? Como a gente sempre tem feito aí. Então, agradeço demais aí a visualização de vocês, as curtidas, os impulsionamentos, isso aí tudo ajuda bastante a gente trazer esse conteúdo aqui para vocês sempre, tá? Então, quem puder, permaneça fazendo o compartilhamento, permaneça fazendo a distribuição aí desse tipo de conteúdo para a sua comunidade, para os seus amigos, que isso é que vai nos estimular cada vez mais a trazer conteúdos interessantes aqui para vocês. Então vamos lá, vamos para o nosso dia de hoje aí, tá aqui nessa quinta-feira, dia 16 do 1, pós, né, divulgação do CPI, tá? A gente viu ontem um dia com uma reação muito forte dos mercados, né? A notícia, a gente pode ver isso aqui, a gente está no gráfico aqui do S&P, a gente pode ver isso aqui nesse candle aqui de uma hora, que expressou toda a contração que a gente ficou aqui ó, nas últimas horas aqui, né? A gente ficou bem contraído aqui numa região que aparentemente seria uma região de fundo, e ele realmente confirmou-se como uma região de fundo a partir do momento que foram divulgados os dados. A gente teve um spike aqui no preço, subiu muito fortemente, e a gente se mantém, né, se manteve aí ao longo do dia com esse sentimento de alta e se mantém até o momento. Tá? Eu estava dando uma olhada, o meu macro, vocês sabem, eu sempre olho no gráfico de uma hora. Eu acho que para visão de day trade, a gente não precisa olhar um gráfico superior. Eventualmente, a gente vai recorrer a um gráfico superior. Mas enquanto eu tiver um range bem definido para tirar as minhas conclusões, eu vou pelo gráfico de 60 minutos. Tá? Qual é o range que eu vejo que o preço está trabalhando atualmente? Está entre o 60,10 e o nosso 57,55. Tá? Isso é onde a gente vem trabalhando aqui o gráfico de 60 minutos. Essa LTAzinha aqui continua válida, tá? Eu não vou estender ela para não poluir o meu gráfico de 5, mas ela continua válida, ela foi testada, retestada aqui e respeitada, tá? E depois a gente teve o CPI aqui que jogou esse preço lá para cima. A gente vem fazendo uma formação aqui no gráfico de 60 minutos que lembra muito uma deriva, tá? Que seria um indicativo de que a gente poderia vir a passar por uma correção. Tá? Quando a gente vem para o gráfico de 5 minutos, tá? No momento, onde que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando entre a minha alta maior, né? Entre a minha maior alta e entre a minha menor baixa validada. O que é uma baixa validada? Só para reforçar esse conceito aqui. Uma mínima validada é uma mínima que a máxima que gerou esta pernada de baixa tenha sido rompida. Tá? E nesse caso, se a gente olha para trás aqui, qual foi a máxima que gerou essa pernada de baixa aqui? Tá? Foi essa máxima. A maior máxima que gerou essa pernada foi essa. Então, quando essa máxima é rompida, eu tenho uma mínima forte aqui, eu tenho uma nova mínima forte aqui, tá? Que se perdida, ela pode desencadear um movimento de correção mais forte. Essas duas linhas brancas que vocês estão vendo aqui no meu gráfico de 5 minutos são exatamente os limites aqui dessa derivinha aqui que parece que ele vem fazendo e que está tentando perder, como eu já falei, sugerindo uma possível correção no dia de hoje aí no S&P. Tá? Não vale mais a pena a gente ficar falando muito mais aqui sobre o S&P, a não ser que ele já deu algumas entradas aqui, para quem opera nas madrugadas aí, em outros fusos horários aí, tá? Ele deu uma boa entrada comprado, depois deu uma boa entrada vendido, voltou um pouquinho e deu uma outra entrada por aqui, tá? Então, o cenário do S&P bem divulgado aí, bem claro, né? O que a gente vai esperar do S&P. Para não perder o ritmo, vamos mostrar o calendário rapidamente, tá? E aí a gente vê que hoje o que a gente tem de relevante? Tá? Pedido de seguro-desemprego às 10h30, tá? Alguns itens aqui de importações e tal, né?
dados de importações, Manufacturing Index também, que é um item bem relevante, ou seja, às 10h30, e tem vendas de varejo também, tá? Mensais. Às 10h30 a gente tem bastante dados econômicos. Assim, minha opinião pessoal, a gente como trader, é bom saber o que significam os mais relevantes, mas o principal que a gente tem que saber é que nesses horários onde tem esses dados a serem divulgados de maior relevância, tá? Ou seja, às 10h30 de hoje, o que a gente deve esperar do mercado? Um pouquinho de volatilidade, às vezes muita. Às vezes um pouquinho, às vezes muita. Depois, ao meio-dia, a gente vai ter de novo, né, alguns dados aqui de econômicos dos Estados Unidos, tá? E depois a coisa vai ficando mais suave, tá? Sendo que às 18h30 a gente tem divulgação da planilha do Fed. Tá? É um dado também que tem uma expectativa aí no mercado. Tá? Depois, para quem opera asiáticos aí, tá? O horário da Bolsa Asiática, vamos ter alguns dados também hoje lá no Japão e principalmente alguns dados da China aqui, ó, GDP da China, tá? Que é um dado bem esperado aí para todo mundo que se preocupa aí com a China como o gigante da economia mundial, obviamente. Então, às 23 horas hoje tem dados da China. Isso aqui pode impactar o quê? Isso aqui pode impactar, além dos índices chineses, né, toda a parte de bolsas asiáticas pode ser impactada bastante. E como é às 23 o nosso pregão americano vai estar já no modo eletrônico, então a gente pode ter também alguma reação, mas isso aqui vai nos trazer alguma coisa, talvez, no pregão de amanhã. Tá? Caso esses dados de China aí venham com alguma discrepância. Tá? O que a gente pode mais destacar aqui? Não faz sentido a gente passar por todos os índices americanos aqui, sendo que todos eles têm um desempenho muito parecido, eles são todos eles muito alinhados entre si, tá? Mas de qualquer forma, a gente tem o Dow Jones aqui, tá? Mesma história, trabalhou dentro desse range aqui nos 60 minutos, só que ele já chegou numa região de topo primeiro do que o nosso amigo Nasdaq, do que o nosso amigo S&P. Tá? Então você vê aqui foi o CPI de ontem para o Dow Jones, tá? Onde está a cruzeta aqui do TradingView, tá? E ele teve por estar numa região já de topo anterior, que é cheio de resistências, tá? Ele teve um desempenho aí de ontem para hoje, né, mais crítico no que diz sentido já, no que diz respeito já a uma correção. Então a gente já teve uma quebra de estrutura aqui que já gerou uma boa venda, tá? Isso agora por volta das 5 da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, que é exatamente a abertura do mercado europeu, né? Ele veio até aqui, até uma regiãozinha de fundo anterior, como vocês podem observar, respeitando um pouco, mas depois ele vai lá em cima para dar uma calibrada e volta com mais força ainda. Foi bem lá em cima, na verdade, esse pavio aqui. E aí ele faz uma baixa contundente aqui no Dow Jones para jogar ele bem lá para baixo, tá? Dando uma outra oportunidade de venda aqui na perda desse candle, tá? Esse candle com esse pavio enorme é uma excelente oportunidade de vender, até porque o estocástico ele já está numa região de sobrecompra, tá? Então o estocástico sobrecompra sugere venda, com um candle desse rejeitando as médias, né? A gente realmente só pode pensar em venda. Agora, o cara que não vendeu aqui, que foi um pouquinho mais conservador, poderia vender aqui na perda dessa mínima, que era uma mínima que estava validada por um rompimento anterior como uma mínima importante. Tá? Então, a perca dessa mínima aqui, ela também geraria uma oportunidade de venda ou uma oportunidade de aumento de posição para o cara que vendeu aqui. O cara que vendeu aqui poderia claramente aumentar sua posição com a perda dessa mínima aqui, tá? Uma posição segura. Tá? Ele poderia vender tanto nessa mínima e suportar esse recuo, tá? Como ele poderia, vendo essa barra grande, imaginar que pudesse haver um recuo e na perda da mínima desse candle verde aqui, ele reforçar sua posição. É uma operação maravilhosa, tá? Que inicialmente parece que tem um stop muito caro, porque o stop técnico seria aqui na máxima desse candle, mas que a gente sabe, a gente poderia claramente trabalhar com stop um pouco, alguns pontos acima dessa região de máximas aqui, a gente estaria razoavelmente bem protegido. Tá?
arriscado a tomar uma violinada, mas a gente sempre está, mas poderia ter feito isso. E o Dow Jones, onde que ele segurou? Ele segurou na mínima, na alta, né, na máxima, desculpa, da semana anterior, que está aqui marcada no gráfico por essa linha azul pontilhada. Tá? Então a gente tinha a máxima do dia anterior aqui, que foi respeitada aqui em cima, tá? Como uma resistência, e a gente veio até a máxima da semana anterior. Tá legal? Então a máxima de ontem, tá? Foi mais alta do que a máxima semanal, e a gente veio fazer um reteste aqui na máxima semanal. Tá? Nasdaq deve estar bem parecido com, eu tinha olhado já ontem à noite, bem parecido com o S&P, ó, mesma situação aqui, parece uma derivinha aqui, a gente já está mais para dentro da região de resistência do nosso range dos 60 minutos. Tá? A mesma linha de tendência de alta pode ser traçada aqui, tá? No dia de ontem, que por enquanto ela não vai ter nenhuma relevância na nossa análise. E o Nasdaq também já fez uma quebra aqui que justificaria uma boa venda, pelo menos para carregar até essa média de maior período, que é a média de 80, e agora já deu uma outra venda, tá? Já deu uma outra venda aqui, fazendo um reteste na média de 80 e perdendo essa região aqui, ele deve realmente vir buscar alvos mais aqui para baixo. Tá? Então, o mercado americano está bem marcado aí. Tá? O HK, eu estava falando com o pessoal ontem à noite, né? A gente pegou essa abertura do HK aqui, tá uma abertura muito forte do HK, só que é o que eu sempre falo pro pessoal, cara, é difícil o estocástico mentir, né? Então quando a gente viu essa puxada aqui, ó, com o estocástico já numa região em torno de 90, eu comentei, cara, não tem mais muito upside para esse estocástico. Ele já está no 93, 94, tá? Um indicador que vai até 100. Então, aguarde uma correção. Sendo que ele veio deixando, para quem sabe desse conceito, ele veio deixando um fair value gap grande aqui nessa região, que é uma zona de liquidez, tá? Que poderia vir a ser mitigada. E não deu outra. Tá? Marcou uma máxima mais alta aqui e desceram a lenha no coitado. Tá? Então, mitigaram, tá? O fair value gap aqui, essa zona de liquidez foi toda consumida. A gente teve uma quebra de mínima aqui, tá? A gente veio fazer quebra e fomos descendo, segurou na última mínima validada pelo rompimento na sua máxima. A gente teve a última mínima validada respeitada aqui, tá? E a gente voltou. Eu não botei Fibo não, mas eu seria capaz de dizer com bastante precisão que a gente deve ter uma região de 50% aqui nessa congestãozinha aqui. Vamos colocar só para tirar a teima. Bimbo. Bimbo. Está aqui, 50% do fio. Que fio? A pernada de baixa, iniciada na maior máxima e finalizada quando ele faz uma nova mínima. Tá? Então, mercado bem mapeado por FIBO, pelos ranges que a gente vai trabalhando aí, não tem muito o que inventar. Né? A gente pode até cometer lá nossos erros e tomar uma violinada ou outra, mas a gente tem que estar bastante vigilante aí ao que a gente está vendo no mercado, para não cometer determinados erros. Bom, vamos lá, o índice japonês, né, o JPN 225, para quem gosta de operar, a gente teve uma mínima mais baixa aqui, marcou máxima, eu estou olhando para esse range todo aqui nos 60 minutos. Quando eu venho para e os 60 minutos está lateral, vocês podem observar que ele está lateral, não tem uma tendência definida, ele está fazendo provavelmente aqui o que? Ele provavelmente está fazendo uma acumulação em fundo, tá? Aqui, ó, ele vem acumulando. Se a gente tira um pouco do zoom para ter uma visão melhor do cenário, a gente vê que ele veio lá de cima, caiu bem, tá? E agora o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma congestão aqui embaixo, tá? Uma acumulação. A gente tanto pode estar acumulando para voltar a subir, que pode ser o mais provável, tá? Pode ser o mais provável, visto que essa região, quando a gente vê que é uma região realmente de fundos a serem considerados, então a gente tanto pode estar pensando num macro, né, de provável subida, quanto
nada impede, tá, que a gente perca essa mínima aqui e continue a descer. O mercado vai fazer o que ele achar justo, não o que a gente quer. Só que a gente está aqui para pegar as ferramentas que a gente tem na mão, né, e usar da melhor forma possível. Então, o japonês, eu vejo ele dentro desse range, tá? Que quando a gente vem para trabalhar menor aqui para o day trade, os 5 minutos está dentro desse rangezinho menor aqui. Tá? Então, tem que tomar cuidado com o quê? Tem que tomar cuidado com essa média de 80, que está logo aqui em cima, ó, de 15 minutos, que é uma média poderosa. Então, se eu quiser comprar essa posição aqui agora no 5, eu tenho que saber que quando chegar aqui nessa posição da média de 80 do 15, vou ter que pensar em proteger minha posição. Tá? Esse tipo de detalhe aí é importante, tá? Bem importante. Vamos dar uma olhada no GE. Tem uma galera que eu sei que adora. Olha só que coisa maravilhosa. Esse ativo é maravilhoso. Esse ativo é maravilhoso, tá? Me desculpem os amantes do S&P, eu sou um deles, mas esse ativo é o que há. É maravilhoso operar esse ativo. Então vamos lá. Uma análise rápida aqui do GER, tá? Qual é o range que se formou para o GER nos 60 minutos? Preciso nem dizer que está em tendência de alta, né? Então eu tenho uma mínima, a última mínima aqui, e eu estou olhando para onde? Eu estou olhando, deixa eu abrir aqui um pouquinho, tá? Eu estou numa região de máximas, tá? Olha aqui, ó. Por quê? Porque eu rompi essa última máxima aqui, tá? E o preço foi embora. Isso aqui foi ontem, tá? Dia 15, a gente rompeu essa máxima anterior e foi embora. E aí o que acontece? Óbvio, em algum momento ele vai corrigir, vai dar uma segurada, der uma realizada por aqui. Então eu tenho, poderia até fazer isso aqui, ó, para um tempo gráfico menor, eu tenho uma região aqui, ó, que é uma região que eu vou estar de olho, tá? Então, se eu mandar sincronizar aqui no meu gráfico, eu tenho uma região aí que eu vou estar de olho, tá? Então vamos lá nos 5 minutos ver onde que está essa região que eu marquei aqui. Pessoal, isso aqui não estou falando nada demais não, tá? Estou só mostrando para vocês como é que é a melhor maneira de trabalhar o gráfico. Olha, quem é o fundo, quem é o lado inferior desse retângulo aqui que eu acabei de desenhar? É a chegada da média de 8, tá? Dos 60 minutos, tá? Eu tenho aqui a máxima mensal, tá? Nessa região de 20,527, máxima mensal, tá? E máxima da semana anterior. Então eu estou realmente numa região de máximas, tá? Ou seja, o que pode acontecer? Veja que tem um fair value gap aqui marcado no meu gráfico, tá? Que foi deixado ontem pelo CPI dos Estados Unidos. Então eu posso vir a ter uma correção. Tá? Quando eu venho para os 5 minutos e olho essa marcação que eu fiz, tá? Olha o que ele me deu já de oportunidade só hoje. Abertura lá por volta das 4h30, como a gente falou, ele veio aqui nessa região de máxima e desceram o porrete no nosso amigo Gé, tá? Realizando parte dessa subida toda, que quem não pegou a ida teve a oportunidade de pegar a volta. Ele segurou no limite inferior aqui daquela região que a gente marcou, tá? E já fez uma onda de impulso, corrigiu, mínima mais alta. Então, se eu tenho uma mínima mais alta aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Poderia até puxar mais um pouquinho aqui, tá? Poderia até puxar mais um pouquinho aqui, tá? E enquanto ele estiver por cima dessa LTAzinha aqui, eu estou pensando em comprar nos 5 minutos, tá? Só não vou comprar aqui em cima, obviamente, que essa zona aqui já é uma zona de venda, tá? Pessoal, vou olhar rapidamente, a gente já está com quase 20 minutos, só olhar rápido aqui o euro-dólar, depois, euro-dólar para baixo, tá? A gente perdeu uma linha, deixa eu ver aqui rapidinho, perdeu uma linha de tendência de alta aqui que estava marcada já desde ontem, tá? Do gráfico de 1 hora, que andou contundente aqui de baixa no gráfico de 60 minutos. Perdendo essa mínima aqui, cara, a gente vai entrar numa região perigosa aí pro euro dólar, tá? Pessoal, eu vou ficar por aqui, o nosso tempo está finalizando, esses vídeos não podem passar de 20 minutos aqui no nosso querido TradingView. Vou deixar o link aqui para quem ainda não tem o TradingView e quiser fazer a contratação. E obrigado pela audiência, bom dia a todos, bons trades aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos aí, a gente se fala.